Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Neste dia 2 de março, quarta-feira, iniciamos a Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Neste dia, então, somos chamados a refletir que somos pó e ao pó nós voltaremos. Deste modo, nos preparando, começando a preparação para a Páscoa, a vida eterna. No início da Quaresma, recebemos as cinzas nas nossas cabeças para relembrar a nossa morte, que pela morte nós vamos entrar na vida, mas vai depender de como morremos para entrar na vida eterna. Vou ler para vocês aqui a meditação de Santo Afonso para a Quaresma nesse dia de quarta-feira de cinzas. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. Para compreendermos em toda a sua extensão o sentido dessas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê este corpo inspira nojo e horror. Não passaram bem nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu, e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas, queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione a casa toda. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar à terra. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo, depois preto. Em seguida aparece em todos os membros uma lunagem branca e repelente, donde sai um pus infecto, que corre pela terra e donde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar o pasto neste cadáver, roendo-o uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Despegam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos. Escarnam-se os braços e as pernas apodrecidas e afinal os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto fétido que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Eis aí o que é o homem, considerado como criatura mortal. Eis aí o estado a que tu também, meu irmão, serás talvez em breve reduzido, um punhado de pó fedorento. Nada importa ser alguém, moço ou velho, são ou enfermo, a todos caberá a mesma sorte. O que a Igreja recorda pondo as cinzas bentas indistintamente sobre a cabeça de todos? Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábulas, estimulam-se com a lembrança da morte, a levar vida folgada e gozarem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De fato, de maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão, que pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte deste terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito. Ó cristão, que se lembra que em breve deverá deixar o mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. É por isso exatamente que a Igreja, depois de nos ter posto as cinzas sobre a cabeça, ordena aos seus ministros que notifiquem os fiéis o jejum quaresmal. Fazei soar a trombeta em Sião, santificai o jejum. Conformemo-nos, portanto, com as intenções de nossa boa Mãe. E como ela mesma o ordena, sejamos no santo tempo da Quaresma mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono,
nos divertimentos. E o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Ó amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência com que vós, com tanto rigor, por mim quisestes observar no deserto. Consenti também que nesta união eu a ofereça a vosso Pai Divino, como protestação de minha obediência à Igreja, em desconto de meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar essa oferta todos os dias da Quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com devida piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno de ressuscitar também para a vida da glória. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Meus irmãos e irmãs, Santo Afonso nos coloca de modo assim, bem cruento, o que é a morte, o que acontece com o nosso corpo, que os vermes vão comendo ao apodrecer da nossa carne. Mas se nós soubermos entregar o nosso espírito a Deus, que como diz Santo Agostinho, depois da morte ela não tem fim, e aí vamos nos encontrar com Deus. Então saibamos também oferecer a nossa carne nos sacrifícios, jejuns e orações, para que assim, na vida eterna, na vida futura, o Senhor nos alimente de si mesmo. A presença do Senhor seja o nosso alimento. Vivamos então essa Quaresma com empenho, com toda a dedicação, nos esforçando o máximo para viver na presença de Deus. E assim então celebraremos a Santa Páscoa, tendo feito aquilo que o Senhor espera de nós. Não esmoreçamos, mas cuidemos da nossa alma. Deus te abençoe.